poder do Santo Espírito, com firmeza e amor. A palavra, Irmão Augusto, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que fazem parte da programação Geração Eleita, a paz do Senhor aos ouvintes, aos amigos do Evangelho, aos irmãos em Cristo Jesus. Também envio uma saudação aos irmãos de Vila Santa Luzia, em Aliança, que também estão nos assistindo, está conosco neste momento. Irmão Augusto, com a permissão do Senhor, eu vou estar lendo um texto da Bíblia Sagrada, tá certo? E esse texto, a partir desse texto, eu desejo muito contar um testemunho, um pequeno testemunho da minha vida aos prezados ouvintes, a todos os amigos da programação Geração Eleita, tá certo? E convido o senhor e a senhora para fazer reflexão comigo na Bíblia Sagrada. Salmo 119, versículo de número 67, diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Prezado ouvinte da palavra de Deus, a Bíblia ela é bem clara no seu linguajar, e todavia, quando eu li o Salmo 119 e reflito no seu contexto, na sua palavra, eu vejo o Salmo 119 como alguém que reconheceu a palavra de Deus, e esse reconhecimento da palavra de Deus fez ele ver a revelação desta palavra. Tanto que você, se ler o Salmo 119, você vai ver que está se referindo muitas das vezes sobre a palavra. Me permita ler alguns versos para que você entenda. O verso de número 9: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra. Também temos aqui o verso de número 117: fazem bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Verso de número 25: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Verso de número 41: venha também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Verso 42: assim terei que responder o que me afronta, pois confio na tua palavra. Verso de número 49: lembra-te da palavra dada ao teu servo, a qual me fizesse esperar. Verso 50: isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. E muitos outros versos deste Salmo 119 revela o seu conteúdo, a palavra que transforma, a palavra que simplesmente retira do homem todo o pecado. Isto é revelado no Salmo 119 como a experiência do salmista segundo a palavra de Deus. Mas o Salmo 119, o verso 67, ele me deixa um verso que eu aprendo muito com este salmista, porque ele diz assim: eu fui afligido na vida, sendo afligido por uma causa. Esta causa é porque eu andava errado, mas esta aflição me fez conhecer a palavra, e por consequência de conhecer a palavra, nós conhecemos o Deus desta palavra. E este salmo eu me apego muito, porque fala muito comigo, do contexto de que fui afligido porque andava errado, mas esta aflição fez que eu conhecesse a palavra de Deus. E eu quero iniciar aqui um pequeno testemunho com os amados irmãos, os ouvintes da programação Geração Eleita, irmão Augusto.
e queria contar o meu testemunho de vida. Eu nasci em 1989, na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. E com 2 anos de idade eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu fui criado dentro de uma comunidade chamada Chatuba, em Mesquita. E ali eu comecei a ganhar os valores, as experiências da vida e a infância, e fui crescendo. Tive algumas angústias, algumas debilidades, algumas coisas que ficaram em meu coração, com a questão da separação, do casamento dos meus pais, o fim do casamento dos meus pais, a vida alcoólica que meu pai ele acabou tendo, muitas das vezes de ver minha mãe somente trabalhando para tentar sustentar a gente. Eu lembro muitas das vezes que minha mãe botava um pedaço de carne em nossos pratos, mas ela mesmo não comia, porque ela dava só para nós quando era pequeno, eu e meus irmãos. E aquilo eu fui crescendo com uma certa revolta no meu coração, por nunca conseguir ter nada, e ver sempre minha mãe lutando, e sempre a gente passando pela dificuldade. E aos 15 anos de idade eu conheci um rapaz, e esse rapaz, com semanas que eu comecei a andar com ele me apresentou as drogas. Iniciou das mais leves até as mais pesadas: o cigarro, o álcool, a maconha, a cocaína, o crack. E isto foi dominando a minha vida. Só que este processo das drogas está dominando a minha vida, fez em mim mudar as reações que eu tinha. Antes, um adolescente muito tranquilo, sem ter brigas, sem ter confusões. Depois disso, um adolescente totalmente mudado, um adolescente totalmente transformado. E todas as vezes que eu usava droga, eu sentia que aquilo retirava de mim um rancor, a angústia, a tristeza que eu tinha dentro do coração por tudo que eu tinha passado na infância. E só que eu percebi que quando as drogas ia acabando o efeito dentro de mim, aquela tristeza voltava, a angústia voltava, e ela voltava de uma forma muito mais forte, mais pesada. Por muitas das vezes à noite eu dormia em um quarto, numa cama de cima, meu irmão na cama de baixo. E meu irmão ainda era muito novo, ainda estava entrando na adolescência. E eu muitas das vezes, com aquela tristeza no coração, o efeito das drogas tinha acabado. Eu socava a parede para ver se aquilo saía de dentro de mim, por tamanha tristeza que eu sentia, por tamanha angústia que eu sentia. Porém, quando chegava o outro dia, eu me drogava, e algumas vezes, para sustentar esse vício, eu fui fazer pequenos assaltos. Algumas das vezes fui fazer contagem de drogas em cima de laje. Algumas das vezes ajudar alguns rapazes que andavam comigo a esconder as armas do tráfico de droga, a fazer contas nos cadernos para aqueles que não tinham nenhum conhecimento de matemática. E como eu estudava ainda, eu ainda ajudava eles a fazer aquele tipo de serviço. Só que Deus olhou para a minha casa, Deus olhou para a minha vida, e Deus em primeiro salvou minha mãe. Minha mãe há muitos anos estava sendo evangelizada por uma irmã, e eu lembro o nome dela porque jamais esquecerei de alguém que levou Jesus para a minha casa. A irmã Cleide muitas das vezes levava minha mãe na igreja, muitas das vezes chegava lá em casa e falava de Jesus para nós. Eu lembro que muitas das vezes ela levava a gente para a escola dominical, e lá tinha a tia Regina. A tia Regina muitas das vezes sentou comigo
mas um rapaz que ia comigo e a gente não era crente, ela tratava todo mundo igual e dizia de Jesus para a gente. E muitas das vezes ela disse: Jesus um dia vai lhe fazer um pregador do Evangelho. Jesus um dia vai lhe fazer um pregador da palavra de Deus. Mas eu era muito novo e não compreendia aquilo. Mas estas pessoas ganharam minha mãe para Jesus. E como toda nova convertida, todo novo convertido, minha mãe muito eufórica para falar de Jesus. E ela muitas das vezes chegava perto de mim e eu com muita ignorância, porque não cria em Jesus da forma que ela cria. Muitas das vezes eu falava mal do pastor, muitas das vezes falava mal dos líderes, dizia que só queria dinheiro, igreja era só para dinheiro. E Deus lá de cima olhando para mim. Certa vez eu estou em cima de uma laje e a polícia passou, tinha acabado um tiroteio muito intenso na comunidade, e eu com o boné encravado assim, perto dos olhos, com a minha bermuda, sem camisa, descalço, e a polícia parou. Quando a polícia parou, um dos policiais, cumprindo o dever, ele apontou o fuzil para o meu peito, olhou lá para cima e disse: não se mexa, porque se você se mexer, eu vou atravessar o teu peito com esta bala. Minha tia gritou de cima da laje e disse: ele é meu sobrinho, não faça nada com ele. Eu lembro da palavra dele, disse: este é um delinquente, já pegamos eles algumas vezes de noite com drogas. E outros policiais subiram até a laje onde estava. Eu lembro que minha mãe dobrou o joelho naquele dia. E dobrando o joelho, minha mãe gritou de cima da laje, dizendo: Senhor Jesus, glória a Deus, Senhor Jesus, salva o meu filho. Não deixe este policial tirar a vida dele. Eu lembro que o comandante que estava ali olhou para minha mãe e disse: você é crente? E ela disse: eu sou. E ele olhou e disse: eu também sou crente. E eu estou vendo que Deus está em coisas com a sua casa. Olhou para os outros policiais e disse: vamos embora. O policial tirou o fuzil, foi embora, e eu vi o primeiro livramento de Deus na minha vida. Uma segunda vez eu estou indo numa outra comunidade, já é quase 10 horas da noite. 2 homens armados parou eu e um amigo que estava. Ele apontou a pistola para a minha cabeça, apontou a pistola para a cabeça do outro e disse: e hoje eu estou a fim de matar. Naquela hora passou um filme na minha mente. Eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos. E quando aquilo aconteceu, eu lembrei da minha mãe, das orações. E naquele momento, eu refletindo em tudo aquilo, e ele dizendo: eu vou matar, 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 até que Deus resolveu descer. Eu vi ele apontado a pistola na minha cabeça, começou a tremer. O outro olhou e disse: o que está acontecendo? E ele disse: eu não sei, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Subiu na moto e saiu. E eu sei muito compreender. Cheguei em casa quase meia-noite. Quando eu cheguei em casa, eu vi minha mãe de joelho no sofá, dizendo: Jesus, eu não sei aonde meu filho está, mas eu lhe peço, glória, aonde ele estiver, livra ele da morte.
Daquele dia adiante, ainda usando muita droga, eu comecei a ter um temor a Deus, um temor ao Deus da minha mãe. Foi quando, ao passar o tempo, depois de ser preso a primeira vez e ter sido levado à carceragem, ter ficado ali algumas horas e depois liberado, depois de ter ido no Instituto do Menor em São Cristóvão, no estado do Rio de Janeiro, com o meu tio, e fui levado lá porque a justiça pediu, assinei uma documentação e fui liberado. Depois de que eu vi a minha vida se afundando por causa das drogas, e eu comecei a ter vontade de ser crente. Não tinha força para isso, não tinha, às vezes, aquela força para chegar e sentar na igreja, porque muitas das vezes eu passava perto, e perto da minha casa tinha uma igreja, o pastor lá era o pastor Marcelo, e ele muitas das vezes saiu de um culto e ia falar comigo do outro lado da rua, e dizia: Jesus lhe ama, Jesus tem uma obra na tua vida. E aquilo me alimentava, mas a droga parecia ser maior. Até que um dia, dentro do beco, os meninos tudo armado, chegou um irmão por nome de Eduardo. Eduardo chegou, eu estava de cabeça baixa, ele é maior do que eu, deve ter 1,90 m, ele é bem forte. E Eduardo chegou para mim, apontou o dedo para o meu rosto e disse para mim: Jesus te ama, e eu vim entregar um recado de Deus para você. Eu naquela hora, meio que tremi, e os outros olharam: se aqui nós estamos usando droga, aqui a gente está vendendo, aqui estamos armados, saia daqui. E ele olhou de novo para mim e disse: eu não tenho medo de nada, eu vim falar de Deus para você. Glória a Jesus. E quando ele disse aquilo, eu olhei para ele, ele disse: Deus manda lhe dizer, ele vai te afligir, mas tu vai conhecer a palavra dele. E saiu. Quando saiu, meu coração se tremeu e eu pensei: vou ser crente. Fui para casa, mas a vontade da droga, a ação de Satanás muito grande na minha vida. Até que um dia eu fui para um baile funk, e eu termino aqui. Eu estava próximo de uma caixa de som. A boca de fumo estava atrás de mim. E no meio daquele barulho todo do som, o som foi se acabando. E eu ouvi um silêncio. E deste silêncio, uma voz suave e mansa, ao meu ouvido, disse: saia daqui. Eu olhei para um lado e para o outro, achando que aquilo era efeito da droga. E a voz de novo para mim disse: saia daqui. E eu novamente olhei para um lado e para o outro. E ele disse: sou eu, o Jesus da tua mãe, que tem uma obra contigo. Saia daqui. Eu saí dali sem muita direção, meio perturbado com a voz que eu escutava, sem muito entender. Saí e fui para minha casa. Deitei, dormi, acordei, levantei, conforme disse o salmista. No outro dia de manhã eu fui até o campo de bicicleta, me deu uma vontade muito grande de usar drogas. E
Eu cheguei perto dos rapazes, e um deles, que já foi crente em Jesus Cristo, olhou para mim e disse: você escutou a voz de Deus naquele baile? E eu disse: como você sabe que eu escutei uma voz? Aí ele disse para mim, eu já fui crente. Eu vi tu olhando para um lado e para o outro. Eu vi quando você saiu, como se olhasse para o alto, escutasse alguém falar. Eu entendi que Jesus estava te chamando. E ele disse para mim: se eu fosse você, eu me entregava a Jesus, porque você está na mão dele agora. E eu olhei para ele e disse: mas por que você está dizendo todas essas coisas? Ele disse: tu não sabe o que aconteceu? E eu disse para ele: eu não sei. Além da voz que eu ouvi, eu não sei mais o que aconteceu. E ele disse: quando tu virou a esquina, você não escutou nada? E eu disse: eu só escutava a voz dele dizendo para mim que tinha uma obra comigo. E ele olhou para mim e disse: quando você saiu, a polícia entrou por trás do bairro. Ele disse: eu pulei numa casa, entrei debaixo de um tanque de lavar roupa. Disse: os outros acabaram fugindo e saindo, e os 3 que estavam nas suas costas morreram. Os 3 que estavam na boca de fumo próximo a você estão mortos. E você era para estar morto agora. A minha lágrima desceu nos meus olhos. Eu corri para minha casa. Olhei a minha mãe. Chamei ela e disse: mãe, vamos para o culto agora. Minha mãe simplesmente olhou para mim e disse: não tem culto agora. Mas o que houve? Eu disse: eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Aquele dia adiante foi o dia mais feliz da minha vida. Eu lembro que à noite eu cheguei na igreja e todo mundo com atenção comigo, porque eu era aquele rapaz que estava andando numa boca de fumo, andando num baile funk, estava me drogando, e muitas das vezes eles fizeram dias de orações pela minha vida para que Jesus me salvasse. Eu entrei e via todos chorando, me abraçando, e o pastor me abraçando e dizendo: chegou a ovelha que estava perdida. Oh glória! E eu lembro disso muito bem. Quando acabou o culto, eu recebi uma ligação. Era meu pai. O pai que eu tinha muitas mágoas, que deixou a minha mãe sozinha, nova, com filhos. Meu pai dizendo: eu mudei, me transformei. Meu filho, você quer trabalhar comigo? Eu, o rancor tinha saído naquele momento todo, e eu disse: eu vou. De manhã cedo, eu termino aqui, irmão Augusto, amigos da programação Geração Eleita. Eu, naquele momento, de manhã cedo, saí para ir ao encontro do meu pai, numa expectativa de ter um emprego, mas numa expectativa também de abraçá-lo e dizer: eu agora quero ser transformado, eu aceitei Jesus. E dentro do trem tinha alguns irmãos cantando, e um deles olhou para mim e disse: o senhor pode dar uma palavra? Eu tinha acabado de aceitar Jesus domingo à noite, segunda de manhã estava no trem, eu não sabia nem como me comunicar, e eu tomei uma coragem, nem saudei com a paz do Senhor. Eu dei bom dia a todos e lembrei das palavras da minha mãe e disse a eles: o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó transformou a minha vida e também vai mudar a sua. Só foi esta palavra. E o irmão que estava próximo olhou para mim e numa língua estranha disse: eu, o Senhor, fechei a tua cova
mas hoje derramo do céu as minhas palavras e te faço um pregador do meu evangelho. E eu senti o meu coração acelerar. No outro dia à noite fui para a igreja. Em um hino, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Jesus me batizou com o Espírito Santo e eu tive convicção de ser batizado e queria ser batizado nas águas. Nos outros dias eu fui batizado nas águas e eu vi Jesus transformar a minha vida. É esta palavra e esta reflexão, este testemunho que eu deixo para você, amigo, e te digo com toda certeza: Jesus quer lhe salvar. Se você quiser receber Jesus como Salvador, escreva agora nos comentários desta rede social, ou ligue, ou faça uma informação a esta programação Geração Eleita, dizendo: eu quero receber Jesus, porque assim como Jesus transformou a minha vida, Ele quer transformar a sua também. Que Deus em Cristo vos abençoe. Irmão Augusto, muito obrigado pela oportunidade. Irmãos, amigos do Evangelho, Jesus Cristo é com a tua vida. Que Cristo vos abençoe em nome de Jesus.